Eu sempre me perguntei o que significava viver um dia com presença. Isso é muito louco, assim, porque como que existe a possibilidade de eu não estar dentro de mim? Mas existe. E é sobre isso que eu queria conversar um pouquinho. Uma coisa que eu acho muito, muito, muito louca, eu acho que foi uma das primeiras coisas que me fez pensar, tipo, mano, é a vida, né? Foi um dia que eu tava tomando banho, tem uns 2, 3 anos isso, e aí eu percebi que a luz de tarde, geralmente eu tomo banho de noite, né? Ou de manhã e de noite. Mas nesse dia especificamente eu tomei banho de tarde, era mais ou menos mais 2 horas. Mas a luz estava entrando pela janela, assim, do banheiro, e também tem o box aqui, né? O vidro que abre e fecha para você entrar no chuveiro. Então, a luz estava entrando, refletindo na água e batendo no vidro. E aí, vários pequenos arco-íris se formaram dentro, né, do banheiro. E eu fiquei, oh, que lindo! E aí, desde então, eu comecei a tomar banhos de tarde, porque eu queria tomar banhos de arco-íris. Eu queria estar no meio dos arco-íris enquanto eu estava tomando meu banho. E isso é muito doido, porque muito provavelmente eu moro nessa casa a minha vida toda, muito provavelmente isso aconteceu grande parte da minha vida. Mas eu nunca tinha reparado antes sobre isso. Eu nunca tinha prestado atenção que se eu tomasse banho de tarde, muito provavelmente eu tomaria banho no meio dos arco-íris. E foi quando eu entendi, tipo, então presença é isso? Eu estar tão conectada com aquilo que eu estou fazendo agora que eu consigo perceber nuances de coisas que são às vezes meio óbvias e a gente não percebe. Eu fui numa palestra que falava sobre a forma como a gente vê o mundo. Eu esqueci o nome da palestra, depois eu coloco aqui na tela. Ela foi lá no Rio 2C. E aí, essa palestra é sobre nossa percepção, como a gente recebe muitas informações, né, com a nossa visão, por isso a gente não processa todas essas informações. A gente vê aquilo que a gente decide ver. Literalmente, a gente escolhe aquilo que a gente vê. E eu fiquei muito abismada que eu nunca tinha percebido isso antes. Então, uma vez eu fui no quarto da minha avó, porque ela precisava que eu ajudasse ela a trocar o curativo, que ela fez uma cirurgiazinha, e pra tirar, né, um negocinho da pele. E aí eu precisava colocar álcool, né, passar álcool no ponto. Eu olhei pra penteadeira dela, eu vi tudo que sempre esteve na penteadeira dela. Cremes, brincos, tudo que tá sempre ali. E aí eu não vi o álcool. Eu virei pra minha avó e falei, vó, onde está aí o álcool? E ela falou assim, na sua frente. E aí eu olhei de novo pra penteadeira, o álcool estava literalmente na minha frente. E eu não tinha visto porque eu tô tão acostumada com as coisas que já tem na penteadeira que quando eu olhei, eu não processei o que tinha de novo na penteadeira, que era a porra do álcool. Então, assim, é muito doido o quanto a gente não percebe o que a gente tem feito ou como as coisas ao nosso redor podem mudar ou não mudar, dependendo da nossa perspectiva e da nossa presença. E quanto mais eu comecei a pensar sobre presença, aonde eu estava colocando a minha presença, aonde eu estava de fato colocando a minha atenção, foi quando eu entendi, putz, talvez não seja isso o que eu queira fazer na minha vida. Eu sou formada em publicidade e propaganda, eu tenho alguns trabalhos, né, como publicitária, mas o meu sonho de vida é ser escritora, inclusive, né, vou lançar Descendente do Sol, relançar, que eu lancei no começo do ano, mas tinha algumas coisas que eu queria mudar, então eu fiz a leitura crítica dele e agora eu estou fazendo as mudanças, né, sugeridas pela leitura, nem todas, mas algumas, muitas mudanças, e mês que vem meu livro está aí. Viver da minha escrita sempre foi o meu sonho, mas eu nasci em um ambiente em que a arte nunca foi valorizada. E isso não é culpa necessariamente da minha família, nem do bairro onde eu nasci em Bangu, Rio de Janeiro, mas sim da falta de esperança, né, que sempre residiu ao nosso redor. Então, a arte, a apreciação da arte, ela é um privilégio das pessoas que têm tempo. E quando você vive em um lugar em que o tempo é literalmente o dinheiro que vai comprar o seu almoço do dia seguinte ou sua janta daquela mesma noite, fica difícil você parar e apreciar uma arte.
fica difícil você parar, respirar e observar ao redor. Então, assim, isso aqui não é uma crítica às pessoas que literalmente precisam desse tempo para sobreviver. E aí eu não quero, não existe como eu chegar e falar assim, nossa, você não é criativo porque olha só, olha aqui que você não reparou na beleza da árvore bonitinha crescendo com flores aqui do seu lado. É porque tem uma galera que não tem como mesmo. Então, assim, faz sentido que a gente não consiga mais viver com presença porque o mundo tá tão cheio de informação, tão cheio de pressa, que até mesmo no momento em que a pessoa pode parar 2 minutos ali para apreciar uma árvore e um beija-flor, indo ali dar um beijinho na flor, no geral, essas pessoas estão cansadas e elas querem um alívio. E aí a forma de que hoje em dia as pessoas buscam alívio nas redes sociais. E quanto mais cheio de informação você tá, mais cansado você fica, porque a gente vive né, nessa era da informação. Tanto que tem um livro chamado A Crise na Narração, que é muito interessante, que fala sobre como as informações, né, acabam tomando o lugar das narrativas. E aí a gente não mais cria histórias, apenas absorve o que outras pessoas estão contando pra gente, o que não necessariamente são narrativas, mas sim, talvez, uma forma de enxergar o mundo. E aí é muito interessante que eu tava assistindo uma palestra sobre, calma aí, deixa eu pegar aqui, sobre presença, né? Na realidade, eu estava assistindo uma palestra, né, de filosofia da Nova Acrópole, e aí ela falou sobre reflexão, sobre a reflexão é a nossa vida interior. E ela deu 3 pontos, né, a Lucilena Galvão, sobre como a gente entende se uma ideia é nossa ou se essa ideia foi implantada na nossa cabeça a partir de outras pessoas, marketing, o nosso ambiente, nossa família, nossos amigos, nosso círculo social, nosso círculo de trabalho, enfim. Então, ela falou que para você pegar uma ideia que tem na sua cabeça e entender da onde vem essa ideia e depois refletir sobre se essa ideia faz sentido para você ou não, e isso é uma das coisas que te vai ser presente porque te faz consciente das suas decisões, e isso que é um dos principais pontos onde eu queria chegar primeiro, a reflexão moral, se é certo ou errado, a reflexão filosófica, se é verdade ou falso, e a reflexão espiritual, se é real ou ilusório. E aí, dentro disso, nós temos se é certo ou errado dentro da minha moral, o que eu acredito que seja moral, a reflexão filosófica, se é o verdadeiro ou falso, no sentido de ir em busca de uma verdade absoluta, entre muitas aspas, ou se a gente parar para pensar, né, em busca daquilo que seja verdade dentro da nossa moral, ou daquilo que seja verdade a partir do que nós compreendemos como verdade, e a reflexão da espiritualidade, se é real ou ilusório, real no sentido de se eu estou fazendo algo com propósito, ou se é algo que eu estou fazendo simplesmente porque todo mundo está fazendo, ou porque me foi convencido que é o que eu deveria fazer. Então, assim, é muito interessante quando a gente para pensar sobre presença e sobre a reflexão do que é estar presente. Porque eu, muitas vezes, fujo da minha realidade, e quando eu tô fugindo da minha realidade, geralmente é pra ler fanfics, não vou mentir. No momento que eu estou lendo as minhas fanfics, eu penso, nossa, eu tô fugindo, é muito doido, eu estou fugindo da minha realidade justamente porque eu não quero pensar sobre tal coisa. Passa pela minha cabeça, porque eu já tenho certa consciência sobre o que eu deveria estar fazendo ou não, sobre o que eu quero estar fazendo ou não. Eu tenho um propósito de vida, e esse propósito muitas vezes exige que eu seja mais consistente e mais responsável com o meu tempo. E aí, quando eu fujo dessa minha responsabilidade para fazer uma outra coisa, eu tenho a consciência e depois tenho que lidar com as consequências daquilo que eu estava evitando. Mas enfim, isso é papo para outra história. Então, quanto mais consciente eu tô das coisas que eu faço, ou seja, quanto mais reflexão eu tenho sobre as minhas ideias e o que eu vou fazer a partir dessas ideias e como eu vou colocar essas ideias no mundo, e se as ideias são de fato minhas ou não, e se no fundo
esse momento aqui e agora, ele vale a pena? É uma jornada, é uma jornada. Então, toda vez que eu preciso meio que voltar ao meu centro, nossa, eu não sei o que fazer. Por onde começar? Eu tomo banho de arco-íris. Eu sempre tomo banho de tarde em que o sol está refletindo na água e no vidro, e aí a partir disso ele cria vários pequenos arco-íris dentro do banheiro. Porque isso me lembra de estar presente, isso me lembra de estar aqui e agora, isso me lembra de, nossa, eu tenho algo que eu quero fazer. E a partir desse algo que eu quero fazer, eu vou ser mais responsável, né, com as minhas atitudes, com o que eu quero seguir. Um dos meus propósitos de vida é ser gentil. Eu tento muito ser gentil, mas é muito difícil ser gentil. Eu acho que uma das coisas mais difíceis que a gente pode ser é ser gentil, porque ser gentil não tem muito a ver com abrir a porta, de abrir uma porta para uma pessoa entrar junto com você. Isso é uma gentileza, sim. Mas ser gentil tem muito a ver com você se perdoar quando você não faz as coisas que você deveria fazer, ou com você entender que uma outra pessoa precisa de você quando você tem os seus próprios desejos egoístas. Então, ser gentil com essa pessoa em detrimento daquilo egoísta que você quer colocar no mundo. E quando eu digo egoísta, às vezes é ver um filme. Nossa, eu queria, nesse momento, estar vendo um filme. Mas tem uma pessoa que precisa de mim, é o tipo de gentileza que eu busco. Não o bem do outro acima do meu, porque eu preciso estar bem para conseguir ser gentil com o outro. Mas o entendimento de que muitas vezes a gente acaba machucando o outro ou ignorando a dor do outro, porque a gente confunde muito o egoísmo com o autocuidado. São duas coisas diferentes. O autocuidado, né, que ser gentil com você mesmo, cuidar de você mesma, é estar bem. Mas você se colocar acima de tudo e de todos, e o seu prazer sempre estar em primeiro lugar acima de tudo e de todos, não é autocuidado, é egoísmo. Aqui vai o meu conselho para vocês. Tentem entender uma coisa que consiga te fazer voltar para o presente, te fazer voltar para o agora. No meu caso, é o meu banho de arco-íris. E use isso sempre que você sentir que está se afastando demais daquilo que você quer conquistar, no sentido de daquilo que você quer ser, daquilo que você quer expressar, daquilo que você quer colocar no mundo. Uma vida mais presente, ela é difícil. Eu sempre preferi muito mais a ausência do que a presença, porque é muito mais fácil você ignorar tudo aquilo que perpassa por você do que de fato estar ali presente para entender, processar e sentir o que de fato está acontecendo naquele momento. Então, é isso, minha gente. Mas, ao mesmo tempo, uma vida mais presente significa que quando você vai dormir, você consegue fechar o olho e respirar em paz, porque aquela sensação de vazio, de por que eu tô aqui, ou o que eu tô fazendo, ou será que eu deveria mesmo estar fazendo isso? Ela é, eu não vou dizer que ela não existe, mas ela é muito menos palpável. Ela tá ali assim em um momento ou outro só, porque você estava presente, você estava escolhendo de forma consciente as coisas que você queria fazer. Então, essa dor de será que a minha vida tem um sentido? Ela não vem antes de dormir. Ela vem ali naquele momento que, tipo, você percebe que você fez algo sem a sua real consciência. Então, você fala, putz, nossa, isso aqui, me passei aqui, hein, me passei. Mas você percebe, aceita, sente aquele sentimento qualquer que seja, e depois você volta para sua presença, para o seu centro, e antes de dormir você dorme em paz. Eu acho que uma das maiores formas de saber se você tá no caminho certo ou não é justamente isso. Antes de dormir, repassa seu dia, pensa se você tá em paz ou não. Se você não tiver, talvez um pouco mais de presença pode te ajudar a entender
o que você quer ou qual caminho você deve seguir.